E se o Sanji estivesse em Demon Slayer, será que o nosso cozinheiro favorito seria capaz de derrotar Muzan, o rei dos Onis? De uma coisa nós sabemos, Sanji não luta com as mãos, sendo assim, ele não usaria uma Nichirin. E nós sabemos como Sanji é muito habilidoso com as mãos. Então, como Sanji iria decapitar os Onis e ajudar os caçadores? E apesar de Sanji ser forte, ele ainda tem uma enorme fraqueza, e são as mulheres. Sendo assim, como Sanji reagiria a Mitsuri e lidaria com Daki, a outra lua superior 5? Afinal, como ele foi parar em Demon Slayer? Veja, os Chapéus de Palha estavam lutando contra um poderoso inimigo após a ilha de Wano, e Sanji estava lutando contra um pirata que tinha uma fruta dimensional, que o manda para outro universo, ou melhor, para o universo de Demon Slayer. E a pergunta que fica agora é, quando e onde o Sanji foi parar? Antes de eu te responder, deixa o seu poderoso e free jump no like, e não se esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado, isso me ajuda demais. E não se esqueça de virar um membro de cultura, garanto que os seus benefícios serão enormes, e não fique de fora dessa comunidade incrível. Obrigado a todos os membros do canal e a todos os inscritos que apoiam o meu trabalho. E quando Rengoku estava lutando contra a casa, o Lua Superior 3, surge Sanji ao lado de Tanjiro e Inosuke, que estavam observando a batalha. Tanto a casa quanto Rengoku sentem a presença de Sanji, mas em uma abertura que Rengoku dá, a casa corre em direção a Sanji, dizendo que não importa quantos Hashiras apareçam, ele acabaria com todos. Porém, Sanji utiliza seu ataque Multon Shot, saltando e chutando com toda a sua força a cabeça de Akaza. O chute foi tão poderoso que o Oni saiu voando. Todos ficam impressionados e Akaza se anima, pois percebe que Sanji não é alguém comum e que, na verdade, ele poderia ser um lutador de artes marciais. Sanji não entende bulhufas do que está acontecendo e onde foi parar. No entanto, será que Sanji será capaz de derrotar Akaza e salvar Rengoku? Veja, Sanji nem chegou a usar o seu Haki contra Akaza e nem mesmo seu Ifrit Jump. Sendo assim, ele não chegou nem perto de lutar sério contra Akaza. E como sabemos, Akaza possui uma velocidade supersônica e Sanji é um dos personagens mais rápidos de One Piece. E sem sombras de dúvidas, ele está no nível de possuir a velocidade da luz. Tudo isso mediante aos seus feitos em One Piece. Sendo assim, Akaza ainda estaria longe de alcançar Sanji, mesmo que ele usasse todo o seu poder. Mas quando Sanji olha para Rengoku, pensa que foi teleportado de volta para o Ano, mas que não reconhece aquelas terras em volta, visto que Rengoku estava lutando com um manto e uma espada. Enquanto Akaza se recupera, ele amplia seu Kikijutsu e parte ferozmente contra Sanji, que luta no mesmo nível de Akaza. Quando Akaza mostra ser um oponente extremamente forte, Sanji demonstra um pouco mais da extensão do seu poder, queimando as suas pernas e utilizando o Haki. Sanji, em uma sequência de movimentos insanos, quebra todas as defesas de Akaza e por fim golpeia a cabeça do Oni, arrancando-a de seu pescoço. Todos ficam pasmos com o que acabaram de ver, porém, como Sanji não utiliza de uma Nichirin, Akaza regenera sua cabeça e ri de Sanji, zombando do nosso cozinheiro. Enquanto isso, Sanji fica surpreendido com o que viu. Rengoku alerta para Sanji não se descuidar, pois os Onis são traiçoeiros. E como Sanji não tem uma Nichirin, Rengoku entra na batalha para ajudá-lo a derrotar Akaza. E à medida que o sol nasce, Akaza tenta fugir, porém Sanji não permitiria isso, e com um poderoso chute mandaria Akaza pelos ares, colocando o Oni em uma posição onde os raios de sol conseguem o atingir, desintegrando o Oni e salvando Rengoku. Por fim, Rengoku tenta colher informações sobre o Sanji, que fala sobre Akumas no Mi e raças além das quais os caçadores conhecem. Por conta disso, Rengoku diz que o mestre Kagaya poderia ajudá-lo a entender melhor sobre isso. E antes da reunião com Kagaya, devemos estar cientes que duas coisas aconteceram. Primeiro, Rengoku foi salvo, agora ele pode ajudar a corporação dos caçadores nas missões futuras. E Akaza, o Lua Superior 3, o favorito de Muzan, morreu perante Sanji, ou seja, duas mudanças grandes aconteceram. E quando Kagaya explica para Sanji que para ele voltar para casa, ou melhor, para sua tripulação, ele deve primeiro encontrar Muzan, o rei dos Onis, que detém conhecimento sobre todos os Onis existentes e com poderes únicos, então algum certamente conseguiria o ajudar. E se juntando à corporação dos caçadores, enquanto Uzui estava levando as meninas de Shinobu para o distrito do entretenimento, Sanji lhe dá uma bicuda, pois não é assim que um homem deve tratar uma mulher, não importa a idade. E meus amigos, certamente aqui começaria uma baita confusão. Uzui tentaria brigar com Sanji e...
É isso, ele tentaria, porque o Sanji superaria as habilidades do caçador, até que sejam parados por Tanjiro e os outros. Quando Sanji e Zenitsu descobrem que Uzui tem 3 esposas, eles caem matando em cima do Hashira do Som, e no distrito do entretenimento, Sanji fica perdidamente apaixonado por todo o local, porém, ainda ele teria que se vestir de mulher como os demais. E sobre isso, não é novidade pro Sanji. Quando Tanjiro encontra Daki e eles têm uma feroz batalha, chega Sanji para salvar Tanjiro. Porém, algo inusitado acontece. Sanji se apaixona pela Oni. E como sabemos, Daki repudiaria Sanji de todas as formas possíveis, esmagando seu pobre coraçãozinho. E mediante aos ataques intensos de Daki contra os caçadores, Sanji apenas desvia carregando o Tanjiro. Até que não lhe restou escolhas, a não ser começar a gritar pela Nezuko-chan, que chega de prontidão para ajudá-los, e quando finalmente chega Uzui para decapitar a Oni, ele mais uma vez brigaria com o cozinheiro, que dessa vez o salva rapidamente de um ataque surpresa de Gyutaro, o verdadeiro Lua Superior 5. Enquanto Tanjiro, Inosuke e Zenitsu lutam contra Daki, Sanji e Uzui lutam contra Gyutaro. Após Sanji obliterar Gyutaro com centenas de chutes, Uzui corta a cabeça do Oni, enquanto Inosuke consegue uma abertura criada pelos caçadores para serrar o pescoço de Daki, derrotando assim os Luas Superiores 5. E vejam que mais uma vez, duas mudanças aconteceram. Uzui teve poucos ferimentos e com isso não perderia seu braço, muito menos decidiria sair da corporação dos caçadores. E Tanjiro não despertou a sua marca de caçador contra Gyutaro, nem mesmo danificou a sua espada para ir à Vila dos Ferreiros. Sendo assim, isso atrapalharia aí muitas coisas na linha original. Porém, Sanji está aqui, então será que ele conseguirá mudar totalmente o rumo da história? Veja, Uzui diz a Sanji que ele é forte, porém a incapacidade dele de lutar contra mulheres, no caso mulheres Onis, o faz ser fraco. Mas o que o torna verdadeiramente fraco nesse mundo é não utilizar as suas mãos para portar uma Nichirin e ter a chance de acabar com os Onis. Entretanto, ele diz que para resolver esse problema, com a capacidade que Sanji possui, ele deveria ir à Vila dos Ferreiros para fazer um sapato de Nichirin. Exatamente isso que você ouviu, um sapato com o mesmo material que fazem uma Nichirin. Com Sanji indo para a Vila dos Ferreiros sozinho, ele se encontra com Mitsuri, que logo pula em cima dele, fazendo-o perder muito sangue e literalmente desmaiar. Sério, o carregado ao nível extremo. Não tem como. Quando ele acorda, Muchiro está em seu quarto, pois foi pedido que cuidasse de seu companheiro caçador por Mitsuri, que estava saindo da vila para embarcar em uma nova missão. Quando Muchiro, do jeitinho dele, zomba de Sanji, surge Hantengo, que é decapitado pelo Hashira da Névoa, Muchiro Tokito. Com isso, o Kekijutsu de Hantengo é ativado, e agora surgindo os clones do Oni, Sanji parte para cima de Orogi, o clone da alegria, que o manda voando pelos ares. Porém, como nós sabemos, isso não adianta contra o Sanji, pois ele volta para o quarto com a sua técnica Skywalk. Essa técnica permite Sanji caminhar pelo ar como se ele pudesse voar. Isso surpreende a todos, principalmente os Onis que não acreditam que Sanji é humano. Quando o clone da raiva solta seus poderosos raios contra Sanji, ele, em uma velocidade absurda, consegue desviar e em uma sequência de movimentos insanos, Sanji, utilizando a sua técnica Parade Shuto, com vários chutes em sequência, derrota todos os Onis. Inclusive, utilizando o de Haki, ele quebra no chute a lança do clone da tristeza. E perceba que o clone original de Hantengo estava fugindo, então Sanji e Muchiro correm atrás do Oni para decapitá-lo, até surgir Zohakuten, a fusão de todos os clones derrotados. Com poderosos dragões de madeira, Zohakuten interrompe a busca dos caçadores pelo clone original. Sanji, mais uma vez caminhando pelos céus, desvia e golpeia todos os dragões de madeira de Zohakuten, botando fogo nos mesmos com o seu Diablo Jump, dando a abertura perfeita para Muchiro decapitar. No entanto, ao chegar perto do pescoço do Oni, Muchiro é pego de surpresa por poderosos gritos sônicos e logo em seguida por uma poderosa rajada de vento que o manda voando pelos ares. Agora é necessário que o Sanji lide contra esse Oni, porém ele ainda teria que ir atrás do clone original de Hantengo e ainda assim não conseguiria decapitar ou derrotar o Oni, pois ele estaria sem seus sapatos de Nichirin. No entanto, chega Mitsuri para o ajudar e mais uma vez Sanji fica deslumbrado com a sua beleza e focando em cuidar de Zohakuten, enquanto Mitsuri caça e detém o clone original de Hantengo. Os caçadores conseguem sair vitoriosos com
contra o Lua Superior 4. E do outro lado, Multiro está tendo dificuldades em lidar contra Gyoko, o Lua Superior 5. Pois veja que mesmo capaz de conseguir derrotar Gyoko sozinho na história original, ele não será capaz de derrotá-lo aqui, pois ele não possui a marca de caçador. Afinal, Tanjiro ainda não a despertou e encontrou com Multiro. E em um momento crucial para que Multiro fique sem fôlego e morra na prisão de água de Gyoko, chega Mitsuri e Sanji para o ajudar. E assim que Sanji calça sua nova sola de sapato, revestida de Nichirin, ele está pronto para derrotar Gyoko, que estava sendo segurado pela Hashira do Amor Mitsuri e pelo Hashira da Névoa Multiro Tokito. Vendo que agora Gyoko teria que lidar com dois Hashiras poderosíssimos, ele se transforma entrando na sua forma híbrida de peixe. Porém, apesar de sua enorme velocidade, Sanji ainda o supera facilmente, até porque esse Oni é um bucha perante a casa, que foi superado facilmente por Sanji. Então, com sua técnica Anti-Manner Kick Curse, que é um dos chutes mais poderosos de Sanji, ele gira na vertical em um ângulo de 180 graus e com um poderoso chute esmaga a cabeça de Gyoko, trazendo uma vitória esmagadora para os caçadores. Muzan fica extremamente irritado com a perda de seus luas superiores, tudo por causa de um desconhecido. Então, sem hesitação, Muzan está disposto a encerrar aquilo ali mesmo. A corporação dos caçadores é imediatamente atacada pelo Rei dos Onis, que se encontra com Kagaya e levando todos para o Castelo Infinito. Aqui, todos ficam diante de seus respectivos oponentes. E a pergunta que fica agora é: será que sem a marca do caçador, os caçadores poderiam sobreviver a alguma luta, principalmente contra Muzan? Na verdade, a pergunta principal para isso é se eles poderiam sobreviver contra os Luas superiores. Mas, com o Rengoku e o Uzui ainda na corporação, eles teriam grandes chances, ainda mais que Tanjiro e Gyu ajudariam nas outras lutas, afinal, a casa estaria morto, sendo assim, não teriam que lidar contra ele. Ok, entendemos esse ponto, mas em qual luta Sanji participaria? Antes de eu te contar, eu quero que você deixe o seu poderoso Ifrit Jump no like. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo. Dessa forma, você não vai perder os novos vídeos que eu postar. Eu garanto que você vai gostar. Seguindo para o Castelo Infinito, Shinobu, Rengoku e Tomioka lidam contra Douma, o Lua Superior 2, enquanto Tanjiro, Sanemi, Gyomei, Genya, Multiro e Uzui lutam contra Kokushibo, o Lua Superior 1. Tá, mas e cadê o Sanji? Bem, para o azar de todos, ele caiu de frente para Nakimi, a Lua Superior 4 substituta. Como sabemos, Sanji não luta contra mulheres, independente do que for. Sendo assim, ele ainda ficaria desviando de seus poderosos ataques até que a ajuda chegasse. E quando chegam, finalmente Sanji pode se concentrar em ir atrás de Muzan. Com isso, Mitsuri e Obanai lidam agora contra Nakimi, a Lua Superior 4 substituta. E percorrendo o Castelo Infinito, Sanji se enfurece ao ver Shinobu sendo golpeada com todo o poder contra Douma. Ele se irrita em um nível que chega a perder a cabeça, principalmente porque ele detesta ver uma mulher sendo maltratada. Sem dó nenhuma do Oni, Sanji incendeia suas pernas e utiliza seu poderoso Jabra Jamba, Flambid Shoto. O calor desse tipo de ataque é tão alto que quando entra em contato, mesmo que por um segundo sequer, pode incendiar uma pessoa. Então, à medida que Sanji caminha em direção a Douma, o Lua Superior 2 utiliza sua técnica Estátuas Budistas de Gelo. Mas em um piscar de olhos, Sanji atravessa a estátua com um poderoso chute, derretendo até completamente todo lugar que estava congelado por Douma. E antes que Douma possa reagir, Sanji, usando a sua técnica Fritz Sword, com um poderoso chute, esmaga completamente Douma. Porém, o Oni regenera sua cabeça, o que ainda surpreende a todos. Porém, graças à abertura criada por Sanji, Shinobu consegue injetar um veneno poderoso contra o Oni, que o matará em alguns minutos. Mas, meus amigos, vocês acham que isso é suficiente para cessar a raiva de Sanji? Com certeza não! Com poderosos chutes, Sanji estraçalha totalmente Douma, botando um fim no Lua Superior 2. Infelizmente, Shinobu está extremamente ferida e não poderá acompanhar os caçadores. Porém, ela ainda sobrevive. E à medida que os caçadores buscam por Muzan no Castelo Infinito, Sanji se depara com a luta contra Kokushibo, o Lua Superior 1. Nesse ponto, Multiro e Genya ainda estão vivos graças a Uzui e Tanjiro, que somam para o lado dos caçadores. Com poderosos chutes, ele é capaz de deixar Kokushibo surpreendido, mas à medida que Kokushibo ataca Sanji, nenhum de seus ataques consegue sequer chegar perto
de Sanji, pois o nosso cozinheiro possui um poderoso haki da observação, e usando seu Diablo Jump Poulet à Frie, Sanji se mostra tão poderoso que quebra a espada de Kokushibo com o seu haki do armamento e pernas flamejantes, fazendo assim o Oni entrar em seu estado final, onde ele se mostra um verdadeiro monstro. Mas quando Sanji utiliza um dos seus ataques mais poderosos no modo Diablo Jump, ele sai voando até os céus e utilizando seu ataque com KC, Sanji bota um fim em Kokushibo, esmagando o Oni com um poderoso chute. Quando os caçadores chegam até Muzan, o rei dos Onis, uma épica batalha começa, com Sanji se tornando intocável mediante aos chicotes que Muzan usa para atacar os caçadores. Seu haki o permite desviar de tudo, e sua técnica Diablo Jump permite Sanji queimar seus tentáculos facilmente, o que ajuda muito os caçadores a terem uma brecha contra o rei dos Onis. No entanto, ainda não é suficiente para derrotar Muzan, e apesar de Muzan querer transformar Sanji em um Oni para utilizá-lo como uma ferramenta de seu exército, Muzan teme por não conseguir nem tocar em Sanji, e Muzan diz para Sanji que não possa o ajudar. E sem mais esperanças de voltar para o seu bando, Sanji utiliza então seu ataque mais poderoso até agora. Isso mesmo, ele estava se segurando em todas as suas batalhas, até contra o rei dos Onis. Sanji acende chamas azuis em sua perna, e quando consegue uma abertura contra Muzan, usando de uma sequência absurda de ataques, põe um fim em Muzan com a sua técnica Buffet Burst, queimando completamente o Oni e desintegrando cada um de seus corações e cérebros. Por fim, em comemoração à derrota do rei dos Onis, Sanji prepara um enorme banquete para todos, e ele fica ainda mais feliz vendo que Mitsuri não sacia a sua vontade de comer a comida de Sanji de jeito nenhum, deixando até o Banai com ciúmes. Mas no final do banquete, finalmente surgem eles, os chapéus de palha, que conseguiram capturar o inimigo fugitivo que possui a fruta dimensional, e agora Sanji pode finalmente voltar para casa. Comenta aí, Otaku, o que você achou disso? E qual será o próximo personagem a entrar no mundo de Demon Slayer? Curta, se inscreva no canal com o sininho ativado e assista esse vídeo que eu separei pra você. Eu tenho certeza que você vai curtir, é um vídeo bem especial. Te vejo lá, Otaku.